Pontos importantes aqui com os senhores. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Olha a interação de vocês, o engajamento de vocês. Nós estamos derrubando a barreira aos poucos, com muita resiliência. Nós estamos derrubando a barreira que nos foi imposta. Não sei por quem, mas o alcance dos canais progressistas diminuíram drasticamente neste início de ano. Com o engajamento, que é o like que você dá, o comentário que você realiza, o compartilhamento, se você quiser tornar-se um membro, eu agradeço imensamente, apenas R$ 7,99. Com a força de vocês, nós estamos vencendo aos poucos. Ainda está amarrado para soltar, mas eu já estou vendo gente dizendo que está recebendo notificação, eu já estou observando pessoas afirmando que as coisas estão começando a se normalizar. Outras ainda não, ainda tem que pesquisar. João Antônio Clique Política para achar. Engajamento total, curte aí. Mas vamos aqui sem delongas. Eu vou tratar ponto a ponto. Primeiro, caso Master. Nós tivemos a reunião no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça foi o escolhido. O Bolsonaro, lá da Papudinha, não gostou. Por conta da narrativa que ele tentava, juntamente com o Flávio, dar robustez. De que o Toffoli estava tentando blindar alguém, de que o Toffoli é amigo do Lula, de que o Toffoli fez isso, de que o Toffoli fez aquilo, e a extrema-direita teve o apoio total da mídia lavajatista e a mídia da Faria Lima. As blogueiras e os blogueiros da Globo, da Folha e do Estadão. Foi uma junção de forças para aniquilar com a imagem do Supremo Tribunal Federal, que recentemente julgou uma organização criminosa que visava dar um golpe de Estado no nosso Brasil. Atiravam no Toffoli para acertar no Lula e no Alexandre de Moraes. Na reunião, que inclusive achei estranho, porque um site chamado Poder 360 trouxe exatamente o que os ministros falaram. E hoje a colunista Mônica Bergamo trouxe a notícia de que a reunião teria sido gravada e vazada. Não há precedente na história. Veja o que estão tentando fazer com o Supremo. O André Mendonça ficou a favor do Toffoli na reunião. O Fux ficou a favor do Toffoli na reunião. O Gilmar Mendes ficou a favor do Toffoli. O Flávio Dino ficou a favor do Toffoli. Os dois ministros que fizeram ressalvas foram a Carmen Lúcia e o ministro Fachin. E prevaleceu o bom senso. O bom senso era para o Toffoli sair de cena. Porque a imagem do STF deve estar acima de qualquer coisa. Acima de qualquer indivíduo. Se há um apontamento de ligação do juiz com o réu que não é crime, se tiver crime aí a Polícia Federal vai investigar depois, mas se existir um apontamento de ligação com o réu, o juiz não pode julgar. Simples assim. Eu vi que o Sérgio Moro já está fazendo pressão para abrir a CPI lá no Congresso Nacional para tentar se vingar do Toffoli por conta do arroxo que ele deu na 13ª Vara Federal. Não existe crime do Toffoli, ainda não foi apontado rigorosamente nada em relação a questões penais. Agora o senhor, Sérgio Moro, o senhor deveria estar na cadeia. Lamentavelmente, aí está a prova de que a justiça trabalha de forma muito devagar nesse país. Cadê? O Fux devolveu o teu processo para que o Supremo Tribunal terminasse o julgamento sobre aquela história de que o ministro Gilmar vendia habeas corpus? Cadê o voto do ministro Fux que não vi mais? Ali é uma ação penal que corre e o senhor pode perder o mandato, porque perdendo os direitos políticos, perde o mandato. Como é que alguém que não tem direito político, o cara nem votar, vota, quanto mais ser um senador ou deputado federal? Então vamos aqui. O André Mendonça, na relatoria, está numa vitrine danada. Se seguir rigorosamente a questão técnica, você joga o processo do Master para cima, só pega extremista de direita. Se ele, e aqui falando teoricamente, se pautar pela questão ideológica e começar a tentar blindar amigos, companheiros, sei lá o quê, antigos aliados, ele aniquila com a imagem do Supremo e vai ficar pior para ele. E vai sobrar para quem? Para o Flávio Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro. Tudo aquilo que estou falando aqui é teoricamente, em tese. O deputado federal Rogério Corrêa prestou uma entrevista e falou, olha, nós vamos analisar se vai haver blindagem, porque tem gente da Igreja Lagoinha envolvida. O Zetel, que doou dinheiro para a campanha do Tarcísio e do Bolsonaro, é da Igreja Lagoinha, daquele tal André Valadão que se diz pastor, que se auto-intitula pastor e não é. Não é, nunca foi. É um bolsonarista que vive aí mostrando relógio caríssimo na internet. Somente isso. Nunca vi nenhuma atitude solidária da parte dele para quem quer que seja. Então, a relatoria do caso Master é uma faca de dois gumes. O jornalista Luiz Nassif, que é um jornalista que eu particularmente respeito muito, fez críticas ao Toffoli no comentário realizado. Mas também falou sobre a cortina de fumaça que a velha mídia e que o Centrão, lá do parlamento, tentaram impor para atacar o Lula. Assistam aí, senhoras e senhores. Aparecem aí as conversas do Toffoli com o Master. Ele diz que é em função dos negócios que ocorreram aí com o resort da família dele. Eu não tenho ainda... Quando você conversa com algumas pessoas, fala, não, o resort não era uma coisa de ultra sofisticada. Eu não sei.
Eu sei que desde o momento ali que tinha essas relações com os fundos da REG, ele já devia ter se declarado impedido aí. Nós ficamos esse tempo todo aqui fazendo uma defesa, não do Toffoli, mas do Supremo Tribunal Federal, sabendo que a vulnerabilidade aberta com o caso Toffoli poderia atrapalhar aquele que é, hoje em dia, a única âncora institucional do país, que é o Supremo. O Centrão está até o pescoço com o caso Master, até o pescoço. Mas o Centrão fazendo todo esse jogo para cá e para lá para tentar desviar o tema e jogar no colo do Lula. Fizeram aquele carnaval que o Lula recebeu, o Vorcário lá no final do ano recebeu. Recebeu e se saiu do jeito que ele sempre sai lá. Falou, isso é uma questão técnica, eu não me envolvo. O que está por trás disso? Primeiro, uma ofensiva do mercado contra o Supremo. Contra o Supremo. Um segundo ponto complicado é a questão da famosa caixa amarela aí da 13ª vara. A hora que for divulgada, vai colocar Moro na cadeia e esse povo todo aí na berlinda. Aí. E ninguém mais fala da tal caixa amarela aí. Então você tem duas pessoas que estavam na linha de frente aí contra a Lava Jato, que era o Toffoli e o Alexandre de Moraes, agora numa situação precária. Então o Supremo, ele, de alguma maneira, o Supremo ele tem que se resguardar. Porque se você for pegar até agora, independentemente dos pecados de ambos os ministros, toda a linha assertiva do Supremo contra crime organizado, contra os abusos da Lava Jato, vinham do Alexandre de Moraes e do Toffoli, desde lá de trás. Então você entra agora numa encruzilhada enrolada. Em período eleitoral, a imprensa já começando a jogar pesadamente contra o Lula. É inacreditável, rapaz. É inacreditável a maneira como... É um atraso, né? É um atraso sem tamanho. Né? Eles sabem que qualquer candidato bolsonarista que entra, seja Flávio, seja Tarcísio e tudo, é desmonte final do Estado brasileiro, da nação brasileira. Mas insistem nesse jogo. Tá aí o jornalista Luiz Nassif, Dodô Cacai, um dos maiores criminalistas desse país, afirmou que leu todas as notícias, analisou os apontamentos da Polícia Federal e observou que não houve nenhum tipo de crime por parte do Toffoli, mas que a decisão de sair foi uma decisão sábia para preservar a imagem do tribunal. A Suprema Corte, diante do atual cenário, não pode ser nodoada, não pode ser maculada, porque nós temos um Congresso inimigo do povo. Nós temos um presidente da República que tenta trabalhar todos os dias, que tenta lutar pela população, pela sociedade, mas o Congresso inimigo do povo empurra 61 bilhões de reais em emendas impositivas. E nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal forte para que o ministro Flávio Dino possa se conduzir da melhor maneira possível, livre, leve e solto, para frear a roubalheira do orçamento secreto, para que a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que deve acabar com essas chamadas emendas impositivas obrigatórias, a ADIM seja votada no plenário do Supremo Tribunal Federal no ano que vem, com uma bancada progressista forte na Câmara e no Senado. E o Lula, no 4º mandato, o Supremo podendo julgar tranquilamente. Deputado deve ter emenda impositiva? Deve ter emenda impositiva. Todavia, 60 milhões por ano para um deputado é uma excrescência sem limites. E vejam que essa roubalheira foi iniciada no governo do Michel Temer. Entendam bem, o Temer, quando foi pego com Joesley Batista, para se livrar da cassação, e aí é um retrato de um governo fraco, liberou todo tipo de dinheiro e eles ficaram mal acostumados. Gostaram. E com Bolsonaro fizeram aquilo que fizeram. E com o Lula tentam fazer, mas o Lula se impõe e tenta recuperar a autoridade da presidência da República. Esse é o fato. Mudando um pouco de assunto, falando de política, o jornalista Reinaldo Azevedo fez um comentário interessante sobre a pesquisa Real Time Big Data, sobre alguns pontos interessantes. A diferença cachapante que o Lula tem sobre o Flávio entre as mulheres, 42-27. A diferença cachapante que o Lula tem sobre o Flávio Bolsonaro entre os idosos. Observem que existem pessoas que estão desanimadas por conta do reajuste para os aposentados, mas saibam, senhores, que o reajuste só não pôde ser maior porque o Lula teve uma trava. E a trava foi justamente o Congresso inimigo do povo. Por isso que defendo que votemos corretamente para deputado federal e senador da República e no 4º mandato o Lula possa resolver a questão dos aposentados. O Lula possa resolver a questão do seguro defeso que ficou preso lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Interessante. Para beneficiar a casta do serviço público, e aqui eu me refiro à questão dos penduricalhos, permitir que pessoas recebam acima do teto constitucional, eles votam em 40 segundos, em 30 segundos. Mas para resolver o seguro defeso, para resolver a questão dos aposentados, são meses e meses e meses e meses. Por quê? Porque essas pessoas não têm poder de lobby, não têm poder de pressão. E necessitam de um presidente que tenha algum interesse social para que essas pautas sigam. O fim da jornada escravocrata 6x1 só vai acontecer por conta da pressão popular imensa que o Brasil impõe. Agora o Lula ganha de um lado e perde do outro, porque tem muito comerciante, inclusive da minha cidade, porque está com raiva porque vai ter que pagar hora extra, se quiser, o funcionário trabalhando no sábado. Amigos, o tempo da escravidão acabou. Se você quer ter um funcionário, você tem que pagar. Se você quer ter uma secretária do lar na tua casa, pague um salário mínimo a ela. Simples assim. Se você não tem condições de pagar, não pague. Agora tem camarada que em uma noite, já falei isso em vídeos anteriores, mas repito, gasta um salário mínimo com cachaça. E na hora de pagar, a secretária do lar acha ruim. Tem gente que quer que a secretária do lar vire à noite na casa dela. Tem gente que defende esse tipo de...
Fui contratar uma secretária do